Hoje é dia de falarmos sobre literatura. Livro para mim é algo muito importante. Quando termina um livro que eu gosto, que me faz bem, é como se eu me sentisse um pouco órfão, dá um vazio. A gente quer continuar naquela história. O livro ajuda muito a aperfeiçoar a nossa leitura sobre a nossa própria vida, sobre o outro e sobre o ambiente, o mundo ao nosso redor, seja no aspecto econômico, político, cultural. Livros constroem ferramentais importantes para a gente. Essa semana eu estava lendo o filósofo Kant e no século XVIII ele escreveu algo que me chamou muita atenção. Ele recomendou que nós fizéssemos a passagem, onde o ser humano orbita em torno do objeto para fazer justamente o contrário. O objeto orbitar em torno do ser humano. Ou seja, tirar o foco no objeto, no material e trazer o ser humano para o centro da nossa atenção. Literatura nos ajuda muito a fazer esse movimento. Mas antes eu queria falar de um personagem que é fácil você encontrar no Google, e o Google pode ser um instrumento de leitura muito eficaz, muito interessante. Eu estou falando de um personagem da mitologia grega chamado Dédalo. Dédalo foi um exímio arquiteto. Ele era excelente no como, um técnico de primeira linha, mas péssimo no porquê, no propósito, no sentido, no significado. Certa vez pediram Dédalo, com a sua engenhosidade, para que ele construísse um labirinto. Um labirinto que as pessoas que entrassem ali teriam dificuldade de encontrar saída. Esse labirinto tinha dois grandes objetivos. O primeiro é colocar um homem fera, ou seja, metade animal, metade homem, uma besta fera. E era um minotauro. O minotauro era a figura que ficaria dentro desse labirinto. O horizonte do minotauro seria esse labirinto de difícil saída. Ele, um ser irracional, porque a cabeça dele era de touro, a cabeça de bicho. E o segundo objetivo era que jovens atenienses, e Atena precisava pagar um tributo a Creta, jovens virgens, e a dramaticidade da virgindade, que eles não tinham aproveitado ainda os prazeres da vida, o que tornava tudo muito cruel. Esses jovens eram lançados no labirinto, e ali eles se perdiam porque não conseguiam encontrar saída, e vencidos pelo cansaço, eles eram dominados, eles eram devorados por essa besta fera, por esse ser irracional. Dédalo nos mostra que por mais que você tenha técnica, competência, engenhosidade, o propósito, a razão é fundamental. Quando pediam a Dédalo, Dédalo, constrói um labirinto, ele vai lá e faz. Dédalo, traz a saída desse labirinto. Ele vai lá e entrega. Ou seja, ele faz o que pede e faz bem. Mas ele é destituído da razão, do sentido, do significado, do propósito daquilo que ele faz. O objeto está no centro dos acontecimentos e não o ser humano. A história de Dédalo é tão interessante que quando ele vai preso, ele vai para o alto de uma torre e lá ele fica com seu filho Ícaro. E ele é tão engenhoso e busca tanto as saídas e as soluções que ele vai imaginar e vai conceber, através da pena dos pássaros que pousavam no alto dessa torre, asas, e ele cola essas asas com cera. E ele entrega para o filho. E junto dessas asas ele entrega um manual de instruções. Ou seja, que o filho não poderia subir muito porque o sol derreteria a cera e ele cairia. Bom, se ele conhecesse bem o filho, ele talvez pudesse antecipar os acontecimentos. Mas ele era tão fascinado pela obra, ele era tão fascinado pelo objeto, que ele entregou aquele objeto para o filho com material de instrução, com a melhor das intenções. Mas talvez ele devesse ter uma melhor leitura do filho e tomado mais cuidado na hora de entregar o objeto, orientar melhor o filho. Esse é o Dédalo. A leitura de Dédalo nos mostra que nós devemos estar muito atentos ao porquê que nós fazemos algo. Competência técnica é muito bom, mas é primordial entender o sentido, a razão de ser.
essa é uma primeira leitura que eu queria deixar com você hoje, nessa nossa reflexão. Eu queria te convidar para, mesmo no isolamento, mesmo em casa, poder ajudar pessoas que precisam se alimentar nesse momento tão difícil. Eu quero indicar aqui para você a conta da Ação da Cidadania, que foi criado pelo saudoso Betinho, onde R$1 equivale a uma marmita de comida. Então pensa o quanto você pode, neste momento, ajudar pessoas que não têm um comércio aberto e têm dificuldade, moradores de rua, pessoas que estão com dificuldade de se alimentar nesse momento. A Ação da Cidadania faz um trabalho belíssimo e eu tenho certeza que a sua doação, a sua generosidade vai chegar rápido a quem precisa. Hoje eu queria rapidamente, bem rápido, dar 4 dicas de livros. São 2 ficções, uma biografia e um livro de cartas. Bom, a primeira é o livro de Ian McEwan, chamado Na Praia. Ian McEwan é um escritor inglês que escreve muitíssimo bem. Tudo que ele escreve é bom, é gostoso de ler. Ao final desse vídeo você terá todas as indicações bibliográficas, mas esse livro, Na Praia, fala sobre a noite de núpcias de 2 jovens. Dos encontros, desencontros, expectativas. Sabe aquele mergulho no ser, onde você sente e ao mesmo tempo fica imaginando como é que o outro vai receber os seus atos, a sua atitude? Nesse movimento de ação-reação, Ian McEwan faz um mergulho na alma, no espírito, na personalidade desse casal, desses 2 personagens que estão descobrindo a sua sexualidade. É belíssimo, vale a pena ler. O segundo livro é um livro que esse me deixou com um vazio grande quando eu terminei, porque eu queria um pouco mais e eu fiquei muito mergulhado na história. O nome do livro é Stoner, do escritor John Williams. Esse livro nos Estados Unidos ele não fez muito sucesso quando foi lançado, mas ele estourou na Europa. E Stoner é a história de um homem simples, de um homem comum, e ao final do livro você tem o sentimento de como a história de um homem comum pode ser épica, pode ser bela, que é a nossa própria história, né? É como se a gente potencializasse a nossa história de uma forma heróica, épica, bela. Tem hora, o livro é tão bem escrito que tem hora que você sente vontade de entrar na história, puxar o personagem pelo colarinho e dizer assim: o que você está fazendo da sua vida? Será que esse é o melhor caminho? Por que você fez isso e não aquilo? Enfim, você sente vontade de entrar dentro da história e poder dialogar com o personagem. É a história de filho de fazendeiros, pequenos fazendeiros, né? Pequenos agricultores, que vai para a universidade e lá ele descobre a literatura, ele tem uma epifania e tempos depois ele vai ser professor universitário e a história vai. Ele se casa, tem uma filha. Você vai olhar a história e vai dizer: Neto, assim, o que essa história tem de tão espetacular? O que esse homem fez de fantástico? E ao longo da história você vai ver que ele foi um ser simples, comum, como todos nós. Mas por trás disso tem coisas muito grandiosas. Vale a pena ler. Bom, a outra é a biografia do Charlie Chaplin. Olha, eu tive a oportunidade de reler algumas partes que eu tinha colocado lá no Collor, destacado. E é interessante porque Charlie Chaplin morreu aos 88 anos, né? E tem uma história muito rica, foi um gênio da humanidade. E me chamou muita atenção porque ele tem várias dicas e frases sobre a vida, teve uma vida muito intensa. Uma delas que eu destaquei diz o seguinte: nosso coração não é a estrada para passeios de muitos. Nosso coração não é uma estrada para passeio de muitos. Nosso coração é o lugar de quem fez por merecer. Ou seja, quem habita no nosso coração,
as pessoas que nós construímos vínculos, as pessoas que nós estabelecemos os nossos relacionamentos, são pessoas que fizeram por merecer. Nosso coração não é um espaço qualquer. Essa é apenas uma das ideias que Chaplin vai trazendo ao longo da sua biografia, da sua história. E ele dá 6 dicas que ele diz que são os melhores médicos do mundo. É a luz do sol, e aí a luz do sol é riquíssima em vitamina D, e como a vitamina D nesse momento é especialmente importante, descanso, exercício, dieta, uma boa autoestima e amigos. Então, pensa nesse momento, se você tem caminhado por essa trilha, luz do sol, descanso, exercício, dieta, autoestima e amigos. Isso ajuda muito nas defesas do nosso organismo. Eu até poria, assim, mais 2 itens aí, que é água. E olha que eu não sou de beber muita água, mas agora, nesse momento, como eu tenho me disciplinado a beber mais água. E a espiritualidade, em olhar, em cuidar da espiritualidade. Então, esse livro da história do Chaplin é muitíssimo interessante. E por último, fica aqui para você pesquisar, olhar e deixar para ler ano que vem, daqui a 2 anos ou 3 anos, ou enfim, se não te interessar também, você não precisa ler. Mas é um livro lançado pela Companhia das Letras, chama A Lição do Amigo, Cartas de Mário de Andrade para Carlos Drummond de Andrade. São cartas maravilhosas, gostosas de ler, de encontro entre amigos. E para terminar esse nosso vídeo aqui, eu queria rapidamente pegar um trechinho de uma das cartas. Eu conto no meu Carnaval Carioca um fato que assisti em plena Avenida Rio Branco. Diz Mário de Andrade. Uns negros dançando samba, mas havia uma negra moça que dançava melhor que os outros. Os jeitos eram os mesmos, mesma habilidade, mesma sensualidade, mas ela era melhor. Só porque os outros faziam aquilo um pouco decorado, maquinizado, olhando o povo em volta deles, um automóvel que passava, mas ela não. Dançava com religião, não olhava para lado nenhum, vivia a sua dança e era sublime. Este é um caso em que tenho pensado muitas vezes. Aquela negra me ensinou o que milhões exageros, mas muitos livros não me ensinaram. Ela me ensinou a felicidade. Não é preciso ninar a vida para ser feliz dentro dela. Ela vivia a sua dança. Eu tenho para mim que essa leitura de mundo do Mário de Andrade, ela foi muito provocada pela construção da personalidade que ele fez, que ele teve através da leitura. Mas o que acontece aí? A gente fica mais atento ao mundo, aos detalhes do mundo, e aí ele pode trazer isso de forma escrita, de algo que, voltando à nossa conversa inicial, traz muito sentido, propósito ao que a gente faz, vê, uma construção de significados que nos enriquece bastante. Eu espero que você tenha gostado. Fica aqui as dicas bibliográficas do livro ao final do nosso vídeo. E não esqueça da ação da cidadania. R$1, uma marmita para alimentar quem tem fome. Até a próxima!